Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, nos reunimos hoje aqui para celebrarmos juntos em ação de graça o dom do sacerdócio. Dom, porque ele não pertence a nós, Padre, ele pertence ao próprio Cristo, mas que é confiado a nós que somos tão pequenos e tão frágeis. Eu achei uma grande providência divina este ano, o nosso aniversário sacerdotal, dia 10, cair nessa quarta semana, que é a Semana do Bom Pastor. Porque ser padre, ser sacerdote, é justamente ser um bom pastor. E o que quer dizer um bom pastor? É exatamente dar a vida. O padre, o sacerdote, é chamado a dar a vida. O sacerdote que tem preguiça, que pede paciência, que não sabe mais amar e que não quer se entregar, ele já perdeu a essência da sua vocação, a essência do seu ser sacerdote, que é exatamente a entrega. Gostaria, nessa homilia, de partilhar com vocês rapidamente alguns pensamentos a respeito do sacerdócio. Por que eu falo alguns? Porque o sacerdócio é um mistério tão profundo que nós só compreenderemos ele profundamente lá no céu. Já dizia São João Maria Vianney, quando nós olharmos um sacerdote ou um padre, nós temos que pensar imediatamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cada padre, cada sacerdote é chamado a ser um outro Cristo. Então, naquela famosa passagem da carta aos Hebreus, que eu pessoalmente gosto muito, eu digo que aqui, esta carta nos fala como que o sacerdote é gerado, da onde que ele é tirado e o que ele deve fazer no seu sacerdócio. Então, Hebreus, capítulo 4, versículo 5, nos diz o seguinte: de fato, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas em que se referem a Deus. Essa é a primeira coisa. Um padre, ele não cai do céu. Um padre não é feito numa fábrica, não é feito numa máquina. Um padre, ele é tirado do meio de vocês. Ele é tirado do meio da família. Um padre, ele precisa diariamente se entregar. Porque, como dizia Dom Fulton Sheen, o sacerdócio não é para si, mas é para vós. É impressionante a nossa vida de padre. A gente dorme e pensa, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou terminar o dia assim. Chega o dia e muda tudo. É assim a vida de um padre. É uma entrega. Então, o padre é tirado do meio dos homens, do meio das famílias. Eu sei que muitos padres, muitos vocacionados passam por esse drama. Eu já vi alguns casos, né? Muito triste. O pai e a mãe com aquele drama, não é para você entrar no seminário, não quero que você seja padre. Eu, graças a Deus, só tenho que louvar e agradecer, né? Eu sei que tanto para o meu pai, tanto para a minha mãe que estão aqui presentes, eles nunca sonharam isso para mim, né? Que eu um dia fosse me entregar como um padre. Mas, à medida que o tempo foi se passando, desde a minha infância, a minha vida foi apontando para aquilo e eles foram aceitando. E assim eles me apoiaram e me apoiam até hoje. Então essa é a primeira coisa. Como Dom Milton sempre dizia, né? A sementeira, a fábrica de padre, não é o seminário, mas a própria família. Por isso que muitos pais devem incentivar também os seus filhos, né? A conhecerem a vocação sacerdotal ou até mesmo a vocação religiosa. E para que é que o padre é tirado da família? Para ser consagrado nas coisas que se referem a Deus. Ou seja, ele não é um homem qualquer. Ele é um homem retirado. Se fosse para ser igual, ele estaria no meio do povo. Ele é retirado, ele é consagrado para depois servir o povo. Para que depois ele possa agir em nome de Cristo. Depois continua a carta. Para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Podemos resumir isso aqui em duas ações que é próprio do padre. Primeiro, os dons. Qual que é o maior dons
os maiores dons que um padre pode nos conceder, os sacramentos, que são os meios ordinários da nossa salvação, da nossa santificação. É onde Deus nos toca e nos tocará até a sua segunda vinda. Então este é o primeiro dom que um sacerdote pode nos conceder. E depois o sacrifício é justamente, o padre precisa viver a Eucaristia. É muito triste quando o tempo vai passando e o sacerdote só celebra a missa quando tem público, quando é uma segunda-feira, quando é um feriado, ou um dia que não tem missa, e o padre não celebra a Santa Missa. É muito triste tudo isso. Eu me recordo, acho que eu já partilhei com vocês, no ano passado, eu e mais alguns padres fizemos uma convivência, fomos para uma chácara, e teve um padre que falou bem assim, nós vamos celebrar missa lá. Eu falei, que bom, eu também vou aproveitar e celebrar. Não tinha missa aqui na paróquia, e não sei se vocês sabem, mas todos os padres têm, ou deveria ter, uma maleta de missa, com umas peças bem pequenas. E eu sempre dizia, não, por enquanto eu estou na cidade, eu não vou comprar maleta de missa, porque além de ser muito caro, né, não tenho necessidade, porque eu estou no centro, tenho missa todos os dias, graças a Deus, exceto na segunda, que é revezada a cada 15 dias, entre eu e o padre Edmilton. Aí, lá eu tive uma grande experiência, que eu vi que um padre, ele não comprou uma maleta, mas ele montou de uma forma bem prática, que tudo cabe numa necessaire, que para onde ele for, tá ali, ele pode celebrar a sua missa. Não precisa depender de capela, de paróquia, dentro de um quarto de um hotel, onde ele estiver debaixo da árvore, ele pode celebrar a Santa Missa. Porque o padre, né, vai viajar, mas desculpa, é muita coisa, tem que levar missal, tem que levar cálice, não vai caber na mala, aquela coisa toda. E a missa fica em último lugar, né? Celebra se dá, se não der. Aí eu aprendi, fiz a mesma coisa, fiz a mesma experiência. Outros padres se encantaram, fizeram o mesmo, estão fazendo. Alguns já emprestaram, inclusive ela não está comigo. Mas tudo isso para vocês verem que o amor da vida de um padre é a Eucaristia, é o sacrifício. Como dizia o Papa Bento XVI, a Eucaristia e o padre são como se fossem dois irmãos gêmeos. Um nasceu para o outro. Se não tiver padre, não há Eucaristia. E se o padre não viver da Eucaristia, ele não sustentará o seu sacerdócio. E como há tantas revelações místicas, como a ensino Êxodo, que Jesus fala bastante, né? Ele quer ser amado pelos sacerdotes na Eucaristia, na adoração, mas infelizmente ele não é amado. Então é para isso. Esses são os maiores dons que o sacerdote oferece. Os sacramentos e entre eles o principal, a Eucaristia. E continua. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Olha só a palavra compaixão. É a junção dessa palavra com a palavra coração, que é igual ao quê? A misericórdia. O meu lema, misericordiosos como um pai. O padre é chamado a ter misericórdia do próximo, a começar pelo outro sacerdote, a ter misericórdia com seus paroquianos, com as pessoas que Deus vai colocando na sua vida. Nesse pouquíssimo tempo que eu tenho de padre, às vezes eu falo, eu não sei se é Deus que me coloca na vida das pessoas, ou se é Ele que coloca as pessoas na minha vida, porque é impressionante. E assim nós vamos fazendo a experiência da misericórdia. E a misericórdia é justamente amar, lembrar que você não é Deus, lembrar que a qualquer hora você pode cair. Como diz São Paulo, quem julga estar em pé, tome cuidado para não cair, porque se cair a queda vai ser muito feia, muito vergonhosa. Ou como diz Santo Agostinho, não há pecado que nós não possamos cometer. Se não cometemos ainda, é por pura graça e misericórdia de Deus. Então o fato de eu ainda neste momento não ter cometido determinados pecados, e luto e espero para não cometer, não me dá o direito de julgar os outros. Então como sacerdote, como padre da misericórdia, eu tenho que ter compaixão de todos aqueles que Jesus colocar na minha vida,
que Jesus colocar no meu caminho. E continua: por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios pecados. Olha que bonito. Ele precisa rezar, ele precisa oferecer a Santa Missa, tanto pelo povo que a ele foi dedicado, mas também para si próprio, em reparação, em perdão aos seus pecados. E o interessante é que todos nós sabemos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para o sacrifício acontecer, era necessário oferecer um animal. Na Nova Aliança, nós vemos que esse cordeiro que é imolado é o próprio Cristo. E na Santa Missa, um padre não deve ficar procurando quem vai ser a vítima. Ele mesmo tem que se oferecer juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Santo Agostinho nos diz: não é preciso procurar fora de nós mesmos um cordeiro para oferecer a Deus. Cada um tem dentro de si aquilo que pode crucificar. Para vocês verem que a missa não é simplesmente um teatro. A missa é o sacrifício da cruz. É o sacrifício pessoal do sacerdote, que ele é chamado a configurar-se cada vez mais a Cristo. Doeu a Jesus, também deve doer no padre. Todos nós sabemos que Padre Pio celebrava sua missa, e sua missa demorava lá cerca de 3 horas, né? Mas não é porque Padre Pio inventava moda. Se for para inventar moda, né, a gente fica aqui até 24 horas e não dá tempo, né? Como muitos fazem por aí. Mas porque ele vive aquele mistério. E assim também nós, padre, quando celebrarmos a Santa Missa, nós também temos que viver aquele mistério, principalmente no momento da consagração. Certa vez, um padre me disse, né, baseado no padre Garrigou Lagrange, que no momento da consagração, Jesus, do alto da cruz, por uma visão beatífica, ele viu todas as santas missas sendo celebradas. O padre até pode perder a fé, o padre até pode estar em pecado mortal, o padre até pode se distrair, pode até dormir diante daquilo que ele está fazendo. Mas o Cristo não dorme, o Cristo não se distrai. Ele está ali do alto da cruz, olhando a Santa Missa que eu estou celebrando. Isso é missa, isso é a vida do sacerdote, sacrifício. E por isso, a frase que eu já citei de São João Maria Vianney, que é o meu santo sacerdote de devoção: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o Padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bonito. E tem que ser assim. Quando eu olhar para um padre, não importa as suas fraquezas, não importa o que aquele padre já fez, mas eu preciso enxergar nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos aponta o caminho do céu. Se eu tenho essa dificuldade, é porque alguma coisa está acontecendo. Então lembrar sempre, o sacerdote é o amor do próprio coração de Jesus. E ao mesmo tempo, por isso que nós temos que tratar o sacerdote, não como se eles fossem deuses, né? Não, não é isso. Mas tratá-lo com respeito. Tratá-lo porque ele é um padre. Então a dignidade do sacerdote. Algumas pessoas me perguntam, né, padre, o que significa esse chapéu, que é o barrete? É exatamente isso, a autoridade sacerdotal. Qual que é a autoridade sacerdotal? Que é impressa no caráter da sua ordenação. Que o Cristo haja nele, no meio dos sacramentos. Que autoridade que é essa? Que não nos pertence, mas é a autoridade do próprio Cristo. Para encerrar, um padre amigo meu, um grande devoto de um beato, que foi um grande sacerdote, o beato José Alamano, ele compartilhou comigo essa citação, e eu quero compartilhar aqui com vocês, que tem uma grande verdade teológica, mística e espiritual aqui. A santidade sacerdotal é como uma ciência, uma arte. Normalmente, só se adquire mediante demora aprendizagem. É verdade que o caráter é impresso pela ordenação, mas quando alguém procura preparar-se com antecedência, desde o tempo do seminário, o dia da ordenação será transbordante para ele,
não receberá apenas a bênção de Saul, mas também a bênção de Davi. Infelizmente, sempre devemos dizer: não sou digno, mas foi nosso Senhor que houve por bem elevar-nos a tão alta dignidade. É Ele quem levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo. Ou seja, geralmente, o padre, ele vai adquirindo a sua identidade sacerdotal, ele vai crescendo na santidade, levantando e caindo, ao longo do tempo. Se esse padre for fiel a nosso Senhor, né? Porque se não for, ele se perde, né? Na primeira oportunidade. Então isso seria o normal. Mas o beato José Alamando nos lembra uma grande verdade, que é o que? A disposição do sacerdote diante da graça. Ou seja, se o padre se prepara, se o padre procura, né, espiritualmente falando, se configurar a nosso Senhor, se ele quer ser santo, ele recebe um transbordamento da graça de Deus. E a graça de Deus vai o transformando cada vez mais cedo. É exatamente isso que eu desejo para a minha vida e para a vida de todos os sacerdotes. Que sejamos santos logos, né? Que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sei que não é fácil, é muito difícil, mas isso tem que ser o nosso desejo, a nossa vontade, a prioridade em nossas vidas. E lembrar sempre que nós não somos dignos, apenas Deus é digno. E Ele que confia esse grande dom a nós que somos fracos, a nós que somos pecadores. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, encerro esta homilia pedindo exatamente isso de vocês, né? Paciência, primeira coisa, né, comigo, porque como vocês viram, nós padres somos humanos, e sobretudo as orações e sacrifícios. Há um ditado que diz: para nós padres estarmos em pé, é necessário que os joelhos de vocês estejam dobrados. Então rezem por mim, rezem por Padre Edmilton, que é pároco dessa paróquia, rezem pelo clero de Cuiabá, rezem por todos os sacerdotes. Somente a oração de vocês, a intercessão, para fazer com que cada um de nós voltemos sempre ao primeiro amor, que voltemos ao brilho da nossa vocação. E como Jesus disse bem no finalzinho do evangelho de hoje, eu e o Pai somos um, o sacerdote só é um com nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que ele se entrega, à medida que ele reza. Padre que não reza, como afirmou para nós uma monja carmelita, não é padre de verdade. Então reze para que possamos configurar-nos cada vez mais ao coração eucarístico de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.